Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje em um bate-papo diferente. Hoje eu vou conversar aqui com as crianças sobre inclusão. Então, vai ser um bate-papo muito bacana. As crianças estão ali preparadas, falaram, vamos fazer uma entrevista aí com você. Deixa eu desligar o somzinho aqui. Então, as crianças falaram, vamos fazer uma entrevista aí com você, vamos falar um pouco sobre inclusão. E eu estou aqui hoje para fazer esse bate-papo com essas crianças maravilhosas. Joana, Pedro e Brenda Vitória. Então, galera, curte, comente, compartilha essa live aí e vamos ver o que vai dar aqui nesse bate-papo aqui, inclusive com as crianças. Vamos lá, gente? Vocês podem se apresentando, tá? Hoje os protagonistas são vocês aqui na minha live. Oi, gente, meu nome é Joana, tenho 10 anos de idade e eu estou de Brenda. Oi, gente, meu nome é Brenda, eu tenho 7 anos de idade e hoje eu estou aqui com Pedro. Oi, gente, meu nome é Pedro, eu tenho 12 anos de idade e hoje a gente vai começar um bate-papo exclusivo com o tio Já, né? Meu pai, vindo da Brenda, te dá, então vamos começar? Não, gente, a gente queria pedir para vocês colocar perguntas aí embaixo, para no final a gente poder responder 3 de vocês. Olha, sensacional, hein, galera? Vamos lá. As pessoas estão aí, entrando na live, estão assistindo. Agora é com vocês aí. Eu ainda não consegui compartilhar aqui, mas eu vou tentando aqui. Vamos lá. E aí, vocês pensaram, falaram assim, vamos fazer uma entrevista, né? Vamos falar um pouco de inclusão, que as crianças também precisam saber. As crianças, na verdade, são a semente que a gente tem que plantar a inclusão nas crianças. Então, hoje eu estou aqui fazendo essa live, muito feliz com esse bate-papo com vocês aqui. E vamos falar de inclusão. Estou aqui à disposição de vocês aqui para responder as perguntas que vocês tiverem com vontade de responder, perguntar aí para mim, tá bom? Um beijo para vocês, crianças. Vocês são sensacional. Boa noite. Boa noite! Boa noite, Carolina! O que tem escrito? Gilmar Ramos, ele mandou boa noite, galera. Tá bom. Vamos lá, gente. Qual que é as perguntas? Vocês falaram que tinha um monte de pergunta aí, que queria fazer pergunta. Eu estou aqui esperando as perguntas de vocês aí, ó. Falaram que ia fazer entrevista. O seu acidente. Onde, quando, como foi seu acidente? Olha só, hein? Saiu uma pergunta aí de vocês. Olha só, o meu acidente foi em 1987. Eu tinha 12 anos de idade, a idade do Pedro. Eu saí esse dia para trabalhar. Naquela época, podia trabalhar registrado. Criança podia trabalhar, né? Então, eu já trabalhava registrado. E aí, eu pegava o trem todos os dias de manhã para ir trabalhar. 6 horas da manhã aqui, eu pegava o trem lotado. Parecia uma lata de sardinha. E ia para São Paulo todo dia trabalhar. No dia 12 de março de 1987, uma distração, pequena distração, eu caí naquele vão entre o trem e a plataforma. Nesse dia, passaram 4 vagões de trem em cima de mim. E eu perdi o braço e a perna. Então, meu acidente foi nesse dia. A idade do Pedro, e por isso que a gente hoje tem que lutar também para que as crianças não trabalhem. Vocês têm que brincar e estudar, criançada. Então, vocês já vão aprendendo isso. Que criança brinca, estuda e aprende. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Muito boa pergunta, Brenda. De nada. Você disse que sofreu um acidente com 12 anos. Como foi ir para a escola depois de tudo que aconteceu? Olha só, eu já tinha um processo meio traumático dentro da escola. Então, naquela época, não tinha uma educação inclusiva, igual tem hoje, né? Era muito difícil já para as crianças
sem deficiência já era difícil, porque tinha bullying na escola, e eu já não queria mais estudar, porque eu já sofria uma dificuldade, né? Eu tinha dificuldade, até hoje eu tenho algumas dificuldades ainda em algumas leituras, em concluir algum texto. E aquela época eu era muito pressionado antes de... Aí por isso que eu parei de estudar para ir trabalhar. Eu preferi parar de estudar para ir trabalhar. Mas eu vi que depois do acidente eu precisava estudar, que eu tinha que ter um estudo. E aí eu voltei para a escola. Mas no começo, assim, foi... o bom que os meus amigos de escola, eles me incluíram de verdade dentro da sala de aula, nas escolas. Então, eu tive dificuldade de bullying, sim. As crianças brincavam, faziam cada brincadeira que era chata, que eu não gostava, mas eles eram meu amigo. Participei muito bem, consegui ter uma participação muito boa. Mesmo sem o braço, sem a perna, as crianças daquele momento ali, tinham os momentos de distração, de brincadeira, mas tinha um momento importante também que nós convivemos juntos. E hoje eu vejo depoimentos de pessoas que têm a faixa etária de idade da minha, de falar que, olha, Jailson, a sua participação na escola junto comigo, eu consegui hoje, através do seu exemplo na escola, que você estudava, que você participava de verdade, eu consegui hoje ter um exemplo e tocar minha vida sem muito... Toda vez que me batia uma tristeza em alguma coisa, eu lembrava de você, da alegria sua em estudar, da sua alegria ali participando. Então, eu vi que já naquela época, com 12, 13 anos, eu já fazia a diferença na vida das pessoas. Então, é isso, gente. Sensacional esse bate-papo. Estou gostando de ver, hein? Quando você ficou com deficiência, como foi sua adaptação? Olha, Joana, que pergunta sensacional essa sua, hein? Olha só, essa pergunta da Joana é muito boa, porque na época que eu sofri o acidente, em 1987, eu não sabia que a pessoa poderia viver sem um braço e uma perna. Eu nunca tinha visto ninguém com deficiência na minha vida. Então, era só eu nesse mundo. Mas aí eu comecei a participar na CD, né? E lá na CD consegui conhecer outras pessoas que não tinham, que tinham deficiência também. E eu vi que esse era uma sociedade que era para todas as pessoas. Embora eu sabia que a minha deficiência era muito severa, era 2 membros que eu não tinha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, galera? 2 membros significa um braço, uma perna. O que vocês não entenderem, vocês vão falando, porque aí eu vou explicando para vocês e outras pessoas vão entendendo também, tá? Então, a minha adaptação naquela época foi muito difícil, porque eu não tinha a reabilitação que tem hoje. Hoje, as pessoas que sofrem um acidente, que perdem um braço, uma perna, já tem mais políticas públicas que favoreçam para que elas consigam ter uma reabilitação de verdade. Então, a minha reabilitação foi muito difícil por conta que não tinha profissionais especializados para me ajudar nessas condições e eu tive que aprender. Só que também, em certo modo, foi bom, porque eu aprendi junto com as crianças, e as crianças me tratavam igual elas. Nós brincávamos aqui na rua, nesse bairro onde nós estamos morando agora, tinha pouca casa e era muito... Tinha as ruas de terra, muito mato, então a gente brincava mesmo, se divertia. Tinha vezes que nós brincava de polícia ladrão, por exemplo, eles me amarravam também, num poste, me prendendo. E aí, quando eu escapava também, fazia a mesma coisa, brinquei de peão, brinquei de bolinha de gude, né? Então, eu tive uma infância sensacional, porque os meus amigos da época de criança, né, eles não tinham... eles não sentiam maldade. Eu não via maldade assim, não tinha preconceito, não tinha o capacitismo, que é o preconceito da pessoa com deficiência. Eles enfrentavam de boa. Eu só fui sentir um pouco de preconceito na fase de adulto, mas na fase de criança e de adolescência, assim,
eu não senti esse preconceito que eu vejo hoje na sociedade. E qual foi sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade, olha, gente, a minha maior dificuldade foi fazer com que as pessoas entendessem. A minha maior dificuldade foi, como que eu posso dizer para vocês? Eu ia falar que é a barreira atitudinal, mas eu vou explicar isso para vocês de uma maneira que vocês possam entender. O que é a barreira atitudinal? É a atitude das pessoas, que era uma barreira onde eu não conseguia ultrapassar, né? Quando as pessoas adultas, as pessoas com as crianças não tinham problema, mas com os adultos, eles achavam que eu não tinha capacidade de trabalhar, que eu não tinha capacidade de construir uma família. Então, essa foi uma maior barreira minha. Mostrar para as pessoas, eu tive que provar para as pessoas que eu tinha condições de estar participando daqueles espaços onde era de todos, né? Tem mais pergunta aí, galera? Que nem aqui uma pergunta que não tá aqui, mas também eu queria saber. E aquela época, o senhor usava prótese, alguma coisa, prótese na perna, prótese no braço? Porra, Pedro, bem lindo. Ó, Pedro, naquela época, as próteses não eram igual às de hoje. Hoje são próteses muito boas. E no braço não tinha como colocar prótese na época que eu era criança. Então, eu nunca acostumei com a prótese do braço. Hoje eu tenho prótese no braço, mas eu acabo não usando ela porque não me adaptei de criança. Então, na época, quando eu tinha 12 anos, eu usava umas próteses de madeira, de pau. Nem você não sabia, né, Joana? Você ficou assustada aí, mas é verdade. Essas próteses eram de madeira. Então, às vezes, eu ia para o rio nadar, aqui que tinha bastante rio por aqui. Eu ia nadar nos rios e a perna, como era de madeira, ela ia apodrecendo. Então, eu tinha que trocar com mais frequência. Né? Às vezes, o pé começava a girar. Eu tive que aprender muito a lidar com próteses que não tinham condições. Né? Por isso que eu tenho bastante habilidade hoje. E hoje tem prótese boa no mercado aí, apesar que não são muito caros. Mas eu tenho prótese boa da perna e aí eu consigo ter bastante habilidade hoje por conta disso. Valeu pela pergunta, Pedro. De nada. Quem tem mais pergunta aí? Galera que estiver participando aí, ó, quiser fazer pergunta para as crianças aí, por que elas tiveram essas ideias, vamos fazendo pergunta aí, pessoal. Eu vou ver aqui se eu consigo compartilhar aqui na minha página. E aí, criançada? Tá tudo bem aí? Sim. Ó, essa pergunta... A gente vai ajudar a Brenda. Que ela ainda não sabe ler direito, como é uma leitura de mão, mas agora essa pergunta aqui é da Brenda. Que ela que fez. O que te levou a defender a causa da pessoa com deficiência? Uau! Gente, essa pergunta eu queria até alongar mais um pouquinho. Eu nem sei se essa pergunta seria viável responder dessa forma para as crianças. Mas eu vou falar porque tem pessoas que estão aqui na live, que vão assistir depois. Né? No ano de 2000, eu fui candidato a vereador na cidade de Francisco Morato. Até esse momento, eu não senti o peso eu não sentia ainda o peso do preconceito. Né? Eu achava que nós vivíamos numa sociedade justa, que já era justa para todos, então eu não sentia esse peso da sociedade naquela época. E nessa eleição que eu disputei, eu nem falava da causa da pessoa com deficiência. Eu lutava por um transporte mais digno, eu lutava por uma sociedade, por uma escola, né, melhor para todas as crianças. Mas aí eu recebi muito preconceito das pessoas que se propõem a ser um representante um representante nosso na Câmara Legislativa, e eles tinham muito preconceito com a pessoa com deficiência. Né? Eles me atacavam, falavam que eu era surfista de trem, eles falavam que vocês vão votar numa pessoa com deficiência, né? Vai votar num cara que não tem um braço e uma perna. Eu já escutei até falar que ia votar num coxo, né? Então,
não, aí eu fiquei muito revoltado, né? Nessa época eu fiquei muito revoltado, desisti da política, falei para todos os meus amigos, familiar que eu não ia participar mais da política, e fiquei um tempo muito praticamente com depressão, até 2004, 2005. Inclusive, eu saí da empresa de ônibus, de ônibus, por conta que eu não estava mais... eu não resistia. Em época de eleição, eu ficava com muita aflição. Só que daí, o que acontece? Eu comecei a estudar os direitos que tinha a pessoa com deficiência, né? Comecei a participar de reuniões, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência, para saber dos meus direitos, para defender o meu direito, para não deixar as pessoas falar o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer. Então, a minha militância na causa da pessoa com deficiência, primeiro foi para conhecer os meus direitos e defender a minha causa, me defender perante uma sociedade injusta e injusta, que não tinha a pessoa com deficiência como ela deveria participar da sociedade. Então, foi justamente por isso. Só que eu fazia uma militância com revolta. Eu não fazia uma militância tranquila, igual eu faço hoje, né? Eu brigava, xingava, né? Falava mal, se precisasse, porque eu tinha a política como rivalidade. Então, eu não tinha tranquilidade de chegar no vereador, falar para o vereador, não existe uma lei brasileira de inclusão aqui, ó, e o senhor precisa adaptar para a nossa cidade, para a nossa realidade. Eu xingava o camarada. E quem gosta de escutar as pessoas xingando, né? Ninguém gosta. As pessoas gostam de diálogo, de bater um papo, de conversar. E então, eu percebi que mesmo com tudo isso, eu ainda continuava perdendo, né? Que a minha luta ela ainda ia ser muito grande. Porque eu não tinha um preparo psicológico para lidar nem com a minha deficiência e nem lidar com as pessoas que me atacavam. Mas aí, no decorrer da minha história, eu fui aprendendo. Então, eu arrumei uma briga no Banco do Brasil para mim conseguir entrar, para entrar por conta da minha prótese, que toda vez que eu entrava, me bloqueava, não deixava passar. Toda vez que eu ia passar para entrar no Banco do Brasil, eles me bloqueavam, aí tinha que esperar a gerente chegar, tinha que esperar, pedia meu RG, eu tinha que entrar lá dentro para poder fazer para eles poderem puxarem lá, sei lá se puxava o que fazia, né? E aí eu tive uma briga muito grande com segurança e 3 dias depois dessa briga, eu infartei, fui parar no hospital, né? Quase que eu morro. E quando eu estava lá morrendo, eu pedi para Deus a proteção de Deus, pedi mais uma oportunidade para Deus, e que se eu conseguisse escapar, eu ia mudar a minha forma de fazer a militância. Isso foi em 2016. Né? Já tinha se passado 10 anos que eu estava estudando, me programando para defender a causa da pessoa com deficiência. Aí, em 2016, eu tive um infarto. Desse infarto, ele me transformou. E eu não podia mais brigar, porque se eu brigasse no dia eu estava morto, porque meu coração ia explodir. Então, o que eu tive que fazer? Mais uma vez, eu tive que usar a inteligência. Então, comecei a fazer provocativas, né? Provocava um aqui, ó, tem a Lei Brasileira de Inclusão, vocês precisam aprender que é responsabilidade do governo a instituir políticas públicas para a pessoa com deficiência. Então, pessoal, eu aprendi uma coisa muito importante, eu gostaria que vocês aprendessem isso enquanto criança, que o diálogo, ele é muito importante. Você conversar com as pessoas que estão do seu lado sobre a inclusão, sobre como que é a convivência, né? Quando você conversa, quando você abre um diálogo, as coisas vão começar a acontecer. Porque eles vão entender que eles vão começar a entender que precisa escutar as pessoas com deficiência. E a partir daí, as coisas começaram a mudar, porque todo mundo começou a escutar, né? Quando eu chegava lá para falar de política de inclusão da pessoa com deficiência, as pessoas escutavam porque sabia que eu ia trazer novidade, que eu ia trazer coisa boa, né?
Hoje, a cidade de Francisco Morato é um exemplo. Então, né, a gente está vendo isso agora na política. Né? 90% dos candidatos, dos pré-candidatos a vereadores da cidade de Francisco Morato, eles estão trazendo alguma causa da pessoa com deficiência. Né? Embora não sei se eles vão ter habilidade suficiente para instituir essa política. Tem um cachorrinho latindo aqui, tá? Então eu não sei se... Deixa eu parar aqui a latida para vocês entenderem. Então, eu não sei se vão ter habilidade para instituir as políticas para a pessoa com deficiência, mas que estão falando da pessoa com deficiência. Então, foi isso que me tornou um militante na causa da pessoa com deficiência. Hoje eu sou um militante. Eu sou militante na causa da pessoa com deficiência. Então, tudo que eu vou fazer hoje, eu faço para a causa da pessoa com deficiência. Se vai dar certo ou não, aí é uma outra questão, né? Mas é isso, criançada. Esse bate-papo aqui está sensacional com vocês. Vocês conseguiram entender? Sim. Agora sou eu de novo. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é o que você faz quando você for doente? Calma aí que eu não escutei. O que você faz quando você fica doente? Não estou escutando, gente. Fala de novo. Tá bom, agora eu vou falar. Quando você chegou na sua adolescência para namorar, houve algum preconceito? Não, vocês estão pesados aí. Vocês não estão pensando em namorar ainda não, né? Vocês têm que estudar. Então... Mas não, eu vou contar para vocês. Estudar sim. Estudar não. Então, na verdade, sempre tem um preconceito, né? E eu tive alguns preconceitos, sim, mas esse preconceito do namoro eu consegui enfrentar, passar ele adiante. Mas eu sofri, sim, alguns preconceitos. Sofri preconceito até das meninas, né? E às vezes não tinha, a pessoa com deficiência não estava inserida na sociedade igual está agora. Então, tinha poucas pessoas com deficiência. Então, essas pessoas que tinha na época até assustava. Eu tinha uma prima que ela fugia de mim. Aonde que ela me via, ela fugia, ela tinha medo, porque via eu de muleta, sem braço, sem perna. Não era normal a sociedade ver pessoas com deficiência na rua. Então, eu sofri esse preconceito, sim. Mas esse preconceito eu consegui superar, tive namoradas, sim, namorei algumas meninas, né? Tive minha esposa, que eu casei com ela, que hoje tem essa bênção de Deus, que é a Joaninha, que está aí me entrevistando, e fazendo essa pergunta para deixar eu com vergonha aqui na câmera, né? Mas é isso. O preconceito sempre tem para a pessoa com deficiência, principalmente. Eu vou fazer um bate-papo. Esse não é um bate-papo para vocês, mas eu vou até aproveitar a live aqui, fazer um convite para as pessoas. Eu vou falar aqui, vai ter uma live específica que eu vou falar sobre namoro das pessoas com deficiência. Então, foi muito legal as perguntas que vocês fizeram. Nós estamos aqui na nossa live com a Patrícia Souza, né? Tem a Gisele Andrade, está participando. O Mário Carlos está participando aqui. A Rosimeire Rodrigues está dando boa noite para as crianças. Boa noite. Então, tem a Célia Polo, está participando aqui no nosso bate-papo. Gente, tá tendo... Eu vou colocar aqui o comentário da Rose para vocês, se eu conseguir. A Camila, olha aí, a Camila Rodrigues, professora, está aqui, assistindo vocês, tá? Professora Camila Rodrigues, a Rosimeire. Então, esse bate-papo aqui com vocês, cara, tá sensacional. Muito bacana mesmo. Vocês têm mais pergunta aí, galera? Para fazer? Uma e a última. Que nem nesses períodos difíceis de pandemia que a gente está agora, como é que o senhor está fazendo para lidar com a quarentena? Olha só, essa pandemia, ela foi uma das piores coisas que aconteceu para a humanidade nos últimos tempos, né? Ela tirou muitos direitos das pessoas com deficiência,
né? Porque as pessoas com deficiência tiveram que voltar para dentro de casa. Muitas delas, Pedro, Joana, não saía nem... Ela já não saía de dentro de casa. Ela já vivia segregada. Ela já vivia presa dentro de casa por conta da deficiência delas, Brenda. Então, a pandemia mostrou para as outras pessoas o quanto é difícil você viver dentro de casa. O quanto é difícil você ter que ficar no isolamento social, né? E a pessoa com deficiência, ela não tinha escolha se ela deveria sair ou não dessa convivência, desse isolamento social. Então, para mim, foi muito difícil, mas também, gente, posso dizer para vocês que foi um grande aprendizado. Eu tive a oportunidade de aprender muito, porque eu fiquei mais próximo de mim mesmo. Então, eu comecei a ler bastante. Conseguimos fazer essas lives, esses bate-papos que começou com informalidade muito pequena, né? E hoje tem um alcance muito grande, as pessoas estão participando. Então, para mim, foi um mal terrível, porque você vê muitas pessoas morrendo, que nem está acontecendo no Brasil agora, quase 90 mil pessoas morrer por conta de um vírus, né? Não tem nada que comemorar nisso, não tem nada que comemorar, né? A gente precisa ver a sua família, ver pessoas suas doentes, né? Sem conseguir respirar por conta de um vírus, é muito difícil. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu consegui usar mais uma vez eu consegui usar uma coisa que é terrível para o meu crescimento pessoal. Então, eu comecei a ler bastante, comecei a dialogar mais com as pessoas. Eu aprendi muito nessa época de pandemia, né? Então, a gente tem que tirar as lições desse tempo terrível que passou para a gente começar a seguir as coisas boas que veio junto com a pandemia, né? Então, a sociedade mudou depois dessa pandemia. Ela não é mais a mesma. Mas ninguém também não pode dizer também que ela vai ser a pior, porque pode ser que ela melhore a visão das pessoas, principalmente para as pessoas com deficiência. Quando elas começam a ver lá que aquela rua da pessoa ali não tem uma calçada acessível para aquele cadeirante sair dentro de casa, você vai falar, cara, eu fiquei tanto tempo preso dentro de casa que eu vou arrumar um jeito para tirar aquele colega também dentro de casa. Entendeu? Então, nós temos que refletir. E para refletir, só refletimos em momento difícil. Ninguém faz reflexões quando está lá assistindo um filme bacana, quando está num baile. Ninguém faz reflexão. As pessoas fazem reflexão quando está passando em época difícil. Então, essa pandemia, embora trouxe muita tristeza de ver alguns amigos partindo dessa vida para outra, mas a gente conseguiu também aprender muito com ela. Aprender a empatia. E vocês, criança, você, Joana, você, Brenda, Pedro, vocês têm que aprender também observando o que os adultos estão passando. Então, é importante ganhar essa autonomia. E esse bate-papo que vocês me chamaram hoje para fazer aqui foi sensacional. Eu estou muito feliz com isso. Porque eu vi que, embora vocês ficaram dentro de casa, estudando online, né? Porque não é nem AD, estudando online, vocês conseguiram também trazer isso como um mecanismo de aprendizado. Então, parabéns para vocês, crianças. Estou muito feliz com a participação de vocês aqui nesse bate-papo aqui. Sensacional. Então, tem aqui, a Rosimeire está comentando bastante. Vamos ver o que a Rosimeire colocou aqui. Eu nem li o comentário dela ainda. A voz da criança marcando espaço na discussão de política pública para a pessoa com deficiência. Sensacional contribuição. Olha só, hein, Pedro? Pedro, Joana e Brenda aqui, ó. Vocês são um exemplo, né? Não. Vocês são a semente que nós estamos plantando, né? Quando você estiver mais numa idade, vocês vão saber
o que é inclusão de verdade. Na verdade, vocês nem vão falar de inclusão, porque a inclusão já vai estar dentro de vocês, sem precisar que vocês lutem por inclusão, sem precisar que vocês olhem com uma pessoa com deficiência ali com um olhar preconceituoso, porque essa parte já vai estar dentro de vocês. Então, quando a gente fala, não podia mais falar de inclusão da pessoa com deficiência, né? Porque todo mundo já tem que estar incluso. Realmente é isso que a sociedade precisa. E vocês vai ser a primeira geração que vai estar adaptada para essa sociedade mais justa e igualitária para todos, sem preconceito, com empatia pelo próximo. É isso que eu espero de vocês. Então, gente, sensacional. Um beijo muito grande no coração de vocês aí por esse bate-papo aí. Foi muito bom participar. Foi muito bom participar. Queremos agradecer a todos. Um beijo para todos. Vocês vão encerrar já a participação. Acabou o bate-papo. 30 minutos de conversa. Foi muito bom, né? Sim, foi muito bom mesmo participar aqui. Obrigada por todo mundo que assistiu. Ficamos muito felizes. Curte, agora compartilha para todos os seus amigos. Agora eu queria saber. Agora eu queria saber de vocês. Agora eu vou fazer um bate-papo com vocês. Eu queria saber qual foi a sensação de vocês participar dessa live. Brenda, o que você achou participar desse bate-papo com nós aqui? Bem legal, bem... Aprendi bastante. Olha só. E você, Joana? Foi muito legal, muito divertido escutar você falando toda hora. E Pedro? E aí, Pedro? E você, Pedro? Para mim, esse bate-papo foi muito bom. E além do bate-papo ter sido bom, ele foi também muito... foi muito produtivo e deu bastante aprendizagem pra gente. Concordo. Gente, sensacional, hein? Parabéns para vocês, criança. Que vocês sejam um exemplo para que a sociedade crie mais empatia para a pessoa com deficiência. Então, gente, eu vou me despedindo por aqui, tá? Um beijo para vocês, um beijo para todas as pessoas que participaram. Vou falar o nome de novo aqui. O Mário, para a Alessandra, para a Rosimeire, para a Tatiana, para a Camila Rodrigues. Camila Rodrigues, ela é uma professora cega e faz um trabalho sensacional na educação inclusiva da cidade de Francisco Morato. A Rosimeire, ela é diretora... A Rosimeire, ela é diretora de educação inclusiva da cidade de Francisco Morato. Beijo, Rosimeire! A Alessandra Azevedo, ela é conselheira da pessoa com deficiência na cidade de Francisco Morato. Beijo, Alessandra Azevedo! Então, fora as pessoas que também têm importância e interesse na causa da pessoa com deficiência, que está participando aqui, ó. O Mário, a Gisele, né? Então, a Patrícia Souza, que é a mãe da Brenda. Então, gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui, tá? Eu vou começar a partir encerrando essa live aqui. Então, sensacional. Muito feliz de estar com vocês aqui nesse bate-papo inclusivo. Um beijo a todos. Ninguém fica